Criatividade. O que será que faz o ser humano ter essa incrível capacidade de criar coisas do absoluto zero e a todo momento criando inovações? Hoje a gente vai falar tudo sobre criatividade. A gente vai falar sobre a neurociência da criatividade, desde o cérebro de uma pessoa mais ou menos criativa, até também, é claro, algumas ações, alguns passos que você pode seguir para ser uma pessoa mais criativa. Eu me chamo Kelvin Corrêa, eu sou especialista em neurociências e comportamento humano e aqui nesse canal eu trago conteúdo sobre emoções, hábitos, sono, saúde mental e tudo mais o que tiver a ver com o seu cérebro e o seu comportamento. Bom, eu preciso começar te dizendo e desmistificando uma coisa que várias pessoas pensam sobre criatividade, de que isso é uma habilidade, uma capacidade só necessária para quem é publicitário, artista ou algo do tipo. E sinceramente essa é uma visão bem errada sobre esse assunto, tá? A criatividade ela é necessária para basicamente qualquer profissão e na realidade ela é necessária para qualquer ser humano, porque isso influencia até as nossas relações pessoais, as nossas vivências. A criatividade é o que te permite, por exemplo, se você for um empreendedor, buscar novas soluções, novas ideias para o seu negócio. É a criatividade que te permite, se você é funcionário de alguma empresa, de executar ali o seu trabalho de uma forma mais eficiente, talvez em menos tempo, tendo mais resultado ou até com menos esforço que seja. E até a criatividade que te permite ter boas ideias ali, de fazer piadas ali dentro do seu grupo de amigos, sair de situações adversas, buscar boas soluções para qualquer coisa no seu dia. Enfim, eu acho que deu para entender a importância desse assunto, então vamos lá entender como é o cérebro criativo e o que a gente pode fazer para melhorar essa habilidade. Mas antes, só para te avisar, aqui na descrição desse vídeo tem algumas referências científicas desse assunto. Tudo isso que eu estou falando aqui é muito embasado em artigos científicos, em bons estudos, para trazer um conhecimento de qualidade aqui para vocês, tá? Mas se você não for da área, não precisa se preocupar, que eu já fiz todo esse trabalho, todo esse filtro e mastiguei esse conteúdo aqui para vocês para trazer ele de maneira prática, de maneira simples, para você aplicar na sua vida, tá bom? Para a gente começar a entender como que funciona um cérebro criativo, o que acontece na nossa cabeça para ter essa capacidade, eu vou precisar te dizer três nomes um pouco técnicos que você não precisa decorar, tá bom? Mas que vão fazer muito sentido lá no final da explicação. Então presta bastante atenção aqui e acompanhe a linha de raciocínio. Quando a gente coloca uma pessoa dentro da ressonância magnética, que seria aquele exame que explora, que avalia toda a atividade cerebral de uma pessoa e pede para ela fazer algumas tarefas ali que busca um funcionamento mais criativo, buscar algumas ideias, algumas soluções, fica muito nítido algumas regiões do cérebro. Como eu disse, são três regiões, três redes, na verdade, que é a rede de modo padrão, a rede de saliência e, por último, a rede executiva. A rede de modo padrão é a que permite a gente dar aquela viajada, a gente ficar com a atenção mais para dentro, desfocado e um pouco desconectado do que está no mundo lá fora. Essa rede fica mais ativa quando a gente não está executando nenhuma tarefa específica, nada que requeira muita atenção. Pessoas com depressão, por exemplo, têm a atividade dessa rede muito aumentada, chegando num nível de basicamente se desconectar da realidade. Essas pessoas costumam ficar com aquela ruminação constante, né, dentro das suas próprias ideias, dentro da sua cabeça ali, realmente quase que perdendo o sentido real de que está acontecendo à sua volta. Já a rede de saliência tem esse nome estranho, mas ela é muito importante, porque é essa rede que vai fazer a gente detectar coisas relevantes, seja no ambiente externo, né, do que está à nossa volta, ou no ambiente interno, do que está dentro das nossas memórias, das nossas ideias. Por exemplo, uma pessoa que tem um medo extremo, talvez uma fobia de barata, por exemplo, ela tem a saliência, a rede de saliência dela muito aumentada para tudo que parece esse bicho. Não é nada incomum, por exemplo, uma pessoa que tem esse tipo de fobia sempre ser a primeira a detectar esse bicho quando entra ali dentro de um ambiente ou a confundir qualquer sujeirinha, qualquer coisa marrom com ele. É porque a rede de saliência dessa pessoa está com uma sensibilidade aumentada para esse tipo de coisa. Já a rede executiva ou sistemas executivos já é mais responsável sobre as nossas capacidades atencionais, de planejamento e controle, seja de pensamentos ou comportamentos.
Fazendo um resumo bem grosseiro, são basicamente as capacidades do córtex pré-frontal que eu falo bastante, digamos essas funções mais humanas, né, de fazer um filtro maior do comportamento, de utilizar mais a lógica e às vezes até de ter uma certa previsão do futuro. Aí eu sei que você está pensando, e o que tem a ver a minha criatividade com tudo isso, Kelvin? E eu disse que você tinha que prestar atenção. Comecei a ser mais técnico e depois todas as peças ali iam se encaixar e agora a gente vai entender tudo certinho. Imagina como se cada uma dessas redes fosse uma pessoa dentro de um time tentando ser criativo. A rede de modo padrão seria aquela pessoa encarregada só de criar ideias, e ela cria inúmeras ideias, ideias muito criativas, ideias bem abstratas, só que um pouco fora da realidade às vezes, um pouco sem pé nem cabeça, mas é uma geração de ideias extremamente constante. Já a rede de saliência, ela fica encarregada de observar todas essas ideias da rede de modo padrão, de maneira ali bem ativa, até que algo de interessante aconteça ali e pegar essa ideia e levar lá para a rede executiva, que é quem vai realmente avaliar se essa ideia é interessante, vai tentar elaborar ela de uma maneira mais prática para que ela seja relevante, para que ela venha para o mundo real, digamos assim. Mas existe um problema aqui, porque a rede de modo padrão e a rede executiva, elas basicamente são opostas, elas não conseguem ficar ativas ao mesmo tempo. Funciona basicamente como uma gangorra, onde quanto mais a rede de modo padrão está ativa, menos a rede executiva fica ativa. Então, essa gangorra dificilmente fica equilibrada, o que dificulta bastante a geração de novas ideias e o pensamento mais criativo. E é exatamente aqui que a gente entra no cérebro daquelas pessoas altamente criativas. A gente consegue observar que essas pessoas têm uma certa facilidade em manter essa gangorra mais equilibrada, fazendo com que essas duas regiões fiquem ativas juntas, facilitando toda essa comunicação e gerando aí ideias de maneira mais fácil. Eu acho que com essa metáfora, com essa explicação, todo mundo que assistiu até aqui já entendeu 100% de como funciona a criatividade no nosso cérebro, né? Aliás, se você ainda não curtiu o vídeo e não se inscreveu no canal depois dessa explicação, você está de brincadeira, né? Eu acho que já deu para entender que o conteúdo aqui não é raso, não é achismo, que eu trago conteúdo de qualidade para vocês. Então se inscreve aí e bora entender agora como que a gente faz, se a gente consegue ou não melhorar a nossa capacidade de ser criativo. E sem te enrolar muito, eu posso dizer que sim, existe um fator genético aqui para essa habilidade. Existem pessoas que desde sempre já têm uma capacidade criativa um pouco aumentada, mas a boa notícia é que uma grande parte dessa habilidade, dessa capacidade, também depende do que a gente faz no dia a dia, também depende de treinarmos essa habilidade e ir ficando ali cada vez melhor nela. Inclusive já existem estudos de diferentes técnicas de treinamento para a criatividade que dão bastante resultado ali de maneira bem específica, bem medida, então essa habilidade pode ser treinada sim, tá bom? Como a ciência desse tipo de treinamento é uma coisa um pouco nova, ainda não existe um consenso ali de qual é a melhor técnica de treinamento, qual é a maneira específica que vai dar mais resultado para melhorar a sua criatividade. Então o que eu fiz foi estudar algumas dessas técnicas, filtrar aqui para vocês o que eu considero mais importante ou mais relevante e trouxe aqui de maneira bem prática 5 comportamentos, 5 ações que a gente pode fazer para tentar ser mais criativo, para estimular a nossa criatividade. E começando aqui pelo mais óbvio, é dedicar um tempo específico para praticar a sua criatividade. E aqui eu digo de colocar a criatividade de uma maneira mais ativa na sua rotina, talvez em algum hobby que estimule bastante isso, talvez pegar algum aspecto do seu trabalho aí que necessite de criatividade e se dedicar bastante a ele. Eu, por exemplo, gosto muito de explorar explicações diferentes, metáforas, talvez histórias ou maneiras de tornar todo esse conhecimento que eu obtenho aí de neurociências e comportamento e tornar isso com essas ideias, né, com essas metáforas, explicações específicas, muito prático, muito simples de que qualquer pessoa consiga entender. Então, assim como qualquer outra habilidade cerebral, qualquer outra habilidade do ser humano como um todo, a criatividade precisa ser treinada, precisa ser exercitada para a gente ir melhorando ela e, vamos dizer assim, fortalecendo esse músculo da criatividade. E a segunda recomendação para melhorar a sua criatividade é se exponha a novos inputs. Se você é uma pessoa que está querendo ser mais criativa, é uma obrigação sua ser mais aberto a novos conteúdos, a conteúdos diferentes.
tanto no sentido do que diz aquele conteúdo, né, do que tem, vamos dizer assim, dentro dele, a mensagem que ele está passando, quanto também no tipo de exposição. Por exemplo, se você é uma pessoa que adora, assiste sempre filmes antigos, filmes clássicos de romance, você pegar uma coisa totalmente diferente, você quebrar esse padrão e começar a consumir alguns conteúdos, sei lá, de livros ou documentários científicos dos mais atuais possíveis. É um tipo de conteúdo totalmente diferente, seja no sentido do que esse conteúdo traz para você, mas também na interface que ele usa, né? Você assistia filmes e agora você passou a ler livros, e era sobre romance, era antigo clássico e agora é científico e do mais atual possível. São tipos completamente diferentes. E lembra da seguinte mensagem: a diversidade é irmã da criatividade. Quanto mais coisa, quanto maior diversidade você consumir, maiores as possibilidades do seu cérebro de fazer novas conexões e ser mais criativo. Mas um ponto importante aqui é que você realmente utilize a observação ativa nesses momentos, que você não consuma esse conteúdo ou veja as coisas do seu dia a dia só como um espectador. Seria você ir para o second level thinking, como eu conheço, que nada mais é do que você ir além do óbvio, se questionar sobre aquilo, de por que aquilo é daquela maneira ou como, o que teve que acontecer para chegar a ser daquela forma. É realmente sair do pensamento comum, da observação comum e ir além daquilo, o que tem por trás daquilo tudo que a gente está vendo. Seria uma visão mais atenta e mais reflexiva de tudo que passa na nossa frente. E lembre o seguinte: diversidade é irmã da criatividade. E em terceiro é busque o pensamento divergente. Isso é muito sobre você buscar soluções, fazer perguntas completamente incomuns para as coisas do seu dia a dia ou para os problemas que você enfrenta. Eu sei que fica um pouco abstrato quando eu falo assim, mas o melhor exemplo foi um que eu ouvi num artigo que eu estudei para trazer esse conteúdo aqui para vocês, que, por exemplo, você pode mudar a pergunta de quanto é 3 mais 3 para quanto é 6 ou como eu faço para chegar num 6. Na primeira pergunta, só existe uma resposta. Ela é muito direta e muito específica. Mas na segunda pergunta, as respostas podem ser infinitas aí, né? Pode ser 1 mais 5, 2 mais 4, ou sei lá, se essa pergunta for feita dentro de uma sala de aula, como eu chego no 6, pode ser até que seja estudar pouco para a prova, né? Tirar uma nota C ali, que seria 6 mais ou menos. Você percebe como, dependendo de como você faz essa pergunta, você estimula ou não a capacidade criativa? E isso aqui funciona ainda melhor se você fizer em colaboração com outras pessoas, né? Utilizar várias cabeças aí para tentar chegar num pensamento mais divergente. Dentro das empresas isso é muito utilizado e é chamado de brainstorm, que é basicamente um momento ali onde todas as pessoas podem falar qualquer ideia, por mais louca que pareça ser, por mais besta que pareça essa ideia. É realmente você colocar qualquer ideia ali no papel, sem nenhum tipo de julgamento, sem obrigação de ser boa ou ruim. E só depois dessa fase, digamos assim, desse momento, é que vai ocorrer ali um filtro, né? E ir selecionando quais ideias são boas ou não. Isso parece algo meio estranho, meio bobo, mas funciona muito bem, porque é um momento de realmente trazer qualquer tipo de ideia, né? Esse pensamento divergente. Então faça aí o seu brainstorm nas coisas do seu dia a dia ou naquilo que você está buscando ser mais criativo, que com certeza vai te ajudar bastante. E por último, e muito simples, anote tudo que vier na sua cabeça. O nosso cérebro ele é ótimo em ser criativo, em criar abstrações, mas ele é péssimo em memorizar esse tipo de ideia quando ela não trouxe nenhum tipo de resultado naquele momento, quando ela não foi relevante ou não se tornou nada concreto. Por isso, toda vez que você tiver uma ideia minimamente interessante, pegue e anota ela em algum lugar. Esse vídeo aqui, por exemplo, é fruto disso. Eu lembro que eu estava procurando algum conteúdo, alguma aula sobre um assunto que não tinha nada a ver com isso aqui, simplesmente passou pela minha cabeça. Nossa, talvez seria interessante fazer um conteúdo, fazer um vídeo sobre criatividade, né? Mas deixa pra lá essa ideia, não é algo para esse momento. Mas o meu deixar pra lá não é simplesmente deixar essa ideia que eu tive e ir embora para sempre. Eu peguei, joguei aqui a palavra criatividade dentro de um bloco de notas que eu tenho lá, literalmente dezenas de possíveis vídeos que eu posso gravar. Para aquele momento não era relevante, mas recentemente, uma semana atrás mais ou menos, eu estava olhando essa lista lá e me chamou a atenção esse tema e eu resolvi gravar ele aqui para vocês. E isso já faz mais de um mês, na verdade. Então muita gente me pergunta, né?
como que você faz aí para ter tanta ideia de vídeo, de tema diferente, que basicamente nenhum vídeo aqui no canal é um tema repetido, e é exatamente fazendo isso, não só esse último passo aqui, mas tudo isso que eu expliquei para vocês. Então, o segredo aí, vamos dizer, dos criadores de conteúdo é seguir tudo que eu expliquei aqui nesse vídeo. Então eu acho que é isso. Se esse conteúdo foi interessante para você de alguma forma, não esquece de compartilhar ele. Esse é o melhor tipo de agradecimento que você pode fazer para esse conteúdo que eu estou criando aqui. Compartilha lá no seu grupo da família, no seu grupo dos amigos ou qualquer outro grupo aí para que mais pessoas vejam esse conteúdo e quem sabe, né, pode ajudar alguma outra pessoa além de você. E como eu sei que você já se inscreveu aqui no canal, eu te vejo no próximo vídeo.